Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Cast especial do Dia das Mães. E hoje temos uma convidada muito especial aqui, tá, gente? É um episódio, especial do Dia das Mães. A gente já recebeu duas mães maravilhosas aqui, a Lorena e a Cristiane. E hoje a gente vai falar sobre a maternidade, sobre um tipo de maternidade que nem sempre é falada. A mulher que deseja, que sonha, que espera e ainda está no caminho para ser mãe. Nossa convidada é a Érica. É uma mulher incrível, cheia de força, que é mamãe de anjo e também uma mamãe tentante. Ela topou abrir o coração com a gente para falar sobre essa jornada que mistura esperança, saudade, fé e muito amor. Esse episódio é para você que está tentando, para quem já passou por isso ou para quem quer entender mais e acolher melhor as mulheres à sua volta. Eu sei que o caminho para ser mãe pode ser diferente para cada mulher. E o seu, Érica, tem sido cheio de coragem, amor e esperança. Quero que a gente tenha uma conversa leve, um bate-papo entre amigas. Quero que a gente tenha uma conversa, mas também cheia de acolhimento para outras mulheres que estão vivendo algo parecido. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. Mas para a gente dar início aqui, eu quero saber quem é Érica, de onde você veio. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Érica, fica à vontade. Bom, eu sou Érica. Na verdade, meu nome é Érica Letícia, mas eu sou mais conhecida como Érica, né? Mas é meio dividido. Aqui em Palmas as pessoas me conhecem, né? Aqui no Luzimangues me conhecem como Érica, até pela minha empresa, pelo meu trabalho e tudo mais. Mas o pessoal da minha família, todo mundo me conhece por Letícia. Então fica meio que dividido. Mas aí, para não ficar esse negócio, Érica, você prefere que chame de quê? De Érica ou de Letícia? Eu falo Érica, que aí já Uhum, simplifica, né? uhum. Eu sou de Goiás, eu sou Sério? goiana, mas eu me considero tocantinense de coração, porque eu já moro aqui no Tocantins já tem 25 anos. Então eu nasci na cidade de Inhumas, em Goiás, e eu me mudei aqui para o Tocantins, me mudei para o interior. E aí, em 2010, eu me mudei aqui para Palmas. E aí, depois, em 2015, mudei para o Luzimangues. E aí, eu fiquei morando aqui por um período e aí precisei voltar para Palmas de novo. E aí é isso, eu sou empreendedora, até tenho uma loja de semijoias, a da Érica Semijoias, e sou casada e eu vivo uma luta aí, né? Uma luta de saúde, uma luta diária e o sonho de ser mãe, né? E é isso, acho que Mas você mora lá em Palmas, mas sempre tá aqui em Luzimães. Tem clientes em sim, tenho Luzimães. clientes em Luzimangues. Eu falo que eu saí do Luzimangues, mas É o Luzimães. Luzimangues não saiu de mim, né? Porque eu tô sempre aqui. Eu eu faço um tratamento lá em Paraíso, né? Então, toda semana Você eu tô passa. aqui pelo Luzimangues, passo por aqui, visito as minhas clientes, as minhas amigas. Então, assim, eu fico nesse lá e cá, né? Érica, e quando o desejo de ser mãe apareceu forte na sua vida? E o que significa viver essa espera? Eh, o desejo de ser mãe, eu acho que ele partiu mesmo desde a época que eu me casei, né? Eu me casei, eu tinha 17 anos. Eu era uma criança quase. Mas, assim, já sabia o que eu tinha, né, o que eu queria na vida. Até costumo brincar, né, com as pessoas, falam: "Nossa, mas você casou muito nova, não sei o Uhum. quê". Eu falo: "Gente, eu tenho culpa se eu encontrei o amor da minha vida com 17 anos". E aí as pessoas ficam, assim, espantadas: "Meu Deus, ela casou com 17 17. anos". Sim, e eu sou casada com a mesma pessoa até Até hoje, hoje. há 17 anos. Aí Ai. Aí, assim, a gente, né, casou, como ainda era muito nova, eu ainda não tinha, né, uma profissão bem definida, né, tinha acabado de terminar o ensino médio. E aí, eh, meu marido sempre o sonho dele sempre foi ser Uhum. pai, desde sempre. E aí, só que a gente, né, decidiu esperar, né, estabilizar, eu ter
uma profissão primeiro, e aí depois a gente, né, entrar Hum. nesse sonho aí Uhum. para viver a questão da maternidade, da paternidade. E aí a gente trabalhou, né, eu fiz um curso técnico em enfermagem, que eu também sou técnica em enfermagem, e aí trabalhei um período na área, eu trabalhei 7 anos na área da saúde, e aí eu comecei a cada vez desejar mais, Hum. porque a gente queria conquistar, né, a nossa independência, a gente queria, né, conquistar a nossa casa própria, e aí a gente conquistou, né, a gente tinha a casa aqui no Luzimangues, e aí estava tudo certo, né, ao nosso ver, para começar a investir mais nesse sonho, né, na questão, viver a questão da maternidade. E aí isso foi em 2016. A gente ia começar a tentar a gestação em 2017. E aí eu comecei, na época eu usava anticoncepcional, né, para poder prevenir a gestação. E aí eu falei assim: "Não, quando for em julho, a gente vai parar e aí a gente vai começar a tentar engravidar". Porque a gente sempre, na nossa ingenuidade, né, a gente sempre acha que domina tudo, mas no fundo, né, tudo é conforme a vontade de Deus na nossa vida. E aí eu fiquei em abril de 2017, eu descobri que eu tinha tido uma trombose no fígado, que é uma trombose rara, né, e grave, não é uma coisa, assim, comum. Hum. Na época eu nem sabia que isso existia, eu pensei assim: "Meu Deus", eu era da saúde já, né, Uhum. já tinha visto muita questão de trombose, mas, assim, eu tinha conhecimento de AVC, trombose na perna e embolia pulmonar, essas coisas. Agora trombose de fígado nunca nem tinha ouvido falar. E aí comecei a luta Uhum. aí. Aí comecei a investigação diagnóstica para descobrir o que eu tinha. Na primeiro momento, os médicos achavam que eu poderia ter algum tipo de trombofilia, né, que é aquela doença Uhum. que tem tendência a formar coágulos, né, trombose. E aí fiquei investigando, vai no médico, vai em outro, faz um exame, faz outro, e não chegava a nada conclusivo. E aí, nesse período, o sonho da maternidade ele teve que ser pausado, porque a primeira coisa que os médicos me falaram foi: "A gravidez é contraindicada". E aí eu falei assim: "Ah, então vamos, né, vamos ver aí se eu consigo o diagnóstico, consigo o tratamento para poder, né, tentar a gestação". É sempre que tipo assim, o o motivo final é sempre Uhum. a gestação, tipo a Uhum. chegada do percurso, digamos assim, a gente sempre sonha com a gestação. E aí a gente continuou fazendo, né, os exames, e aí em 2018 eu tive um diagnóstico primeiro que foi equivocado, que era de uma doença autoimune que causava trombose, mas de fato, eu não tinha a doença, mas eu fui descobrir isso 1 ano e meio depois. E aí eu fiquei no início de 2019, foi assim, as coisas foram acontecendo e foram meio que se afunilhando, né. Hum. E aí, no início de 2019, eu comecei a sentir dor, cólica de vesícula. Hum. E aí eu precisei tirar a vesícula. Aí nessa época eu já estava com a médica desconfiada que eu não tinha aquela doença que eu tinha sido diagnosticada, só que como eu tinha feito em uso de anticoagulante e ela falava que não tinha como tirar o anticoagulante para mim testar. Então ficava aquele negócio assim: "Tu não tem, mas eu vou ficar aqui Hum. te tratando como se tu Uhum. tivesse". E aí, na ocasião da cirurgia, eu precisei tirar o anticoagulante para poder fazer a cirurgia, e aí foi onde a gente fez o exame e veio negativo. E aí foi descartado o diagnóstico, e aí eu voltei para a investigação diagnóstica do sangue de novo. E aí faz um exame, faz outro, nada, 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 nada. E aí, em 2019 ainda eu fiz na verdade em 2020, eu fiz uma biópsia de medula óssea, e aí veio algumas alterações nessa biópsia, porém inconclusiva para diagnóstico. E aí eu ficava: "Meu Deus, eu nunca vou descobrir o que eu tenho". Aí a gente fica naquela coisa, aquela Sim, nossa. ansiedade. E aí eu falava: "Mas eu não desisto". E aí eu continuei. E aí a gente faz um exame, faz outro e aí quando foi em 2023, a gente conseguiu fazer uns exames genéticos, e aí eu consegui meu diagnóstico em
2023, na verdade. Só que em 2022, eu estava numa fase assim que eu estava estável. E aí eu conversando com a minha hematologista, e aí eu sempre falava, mas doutora, não faz sentido essa espera, porque ela não queria de jeito nenhum me liberar para engravidar enquanto eu não tivesse um diagnóstico, porque se eu não tenho um diagnóstico, eu não sei exatamente como lidar com aquilo que eu tenho, então a chance de uma gestação viável, né, é menor. E aí eu falei, doutora, mas e aí? E aí, quando foi em 2022, ela me liberou, né, para poder tentar a gestação. E aí a gente ficou tentando com tudo quanto é coisa que, né, que precisava naquele momento, né, para poder fazer para uma gestação viável. Mas aí eu fiquei grávida em setembro de Foi 2022. rápido, né? Sim. E aí foi rápido, assim, de quando ela falou, não, você pode, né, começar a tentar para quando eu engravidei. E aí eu pensava, aí quando eu fiquei grávida, eu falei, meu Deus. Falei, obrigada, Senhor. Pensei, não, agora É um misto de eu emoção, cheguei. né? Falei assim, agora eu cheguei no ápice do que eu queria, Senhor. Obrigada. Eu só consegui agradecer, assim, a Deus, né? Aí eu pensava, que eu sempre falava para Deus assim, eu falava, Senhor, eu não me importo de esperar o tempo que for preciso eu esperar, eu não me importo. Mas eu não queria perder. Eu falava isso para Deus, não falava, Senhor, não me deixa perder quando eu engravidar. Aí na minha cabeça, minha conversa com Deus era certa, né? Tipo, Deus vai fazer todas as minhas vontades. Mais uma vez eu querendo, mandar na vontade de Deus. E aí eu falava assim, não, agora vai dar certo. E aí, assim, eu falo que eu fiquei grávida por 10 semanas e eu fiquei sabendo que estava grávida por 4 semanas. Grávida sabendo que estava grávida. Eu falo que foi os 30 dias mais Nossa, felizes de toda a minha vida, assim, disparado. E aí eu comecei a ter sangramento, e aí começou aquele filme de terror, né? Que as tentantes, aí as mães de anjo, cada uma tem, né, uma forma diferente, mas acaba que todas sabem do que eu estou falando. E aí eu tive uma gestação anembrionária, que é quando o embrião ele não se desenvolve. E aí, a primeiro momento, as médicas, tanto a minha hematologista quanto a minha ginecologista, elas não atribuíram a doença. Só que aí o que aconteceu? Quando eu tive a perda, eu estava estável, né? Antes de eu começar a tentar a engravidar. Quando eu tive a perda, depois eu tive a perda no final de 2023. E aí, no início de 2024, eu comecei a piorar muito. Meus exames, eles deram, assim, uma piorada significativa. Foi aonde eu fiz uns testes genéticos, foi quando a gente descobriu realmente o meu diagnóstico. E aí, eu falo, assim, que a gestação é uma, tipo assim, é uma dor, assim, imensurável, né, que não tenho nem como traduzir em palavras, né, a dor, a saudade. Mas, assim, eu falo que Deus, né, era uma forma que Deus falou assim: "Não, a gente vai fazer alguma coisa para essa menina chegar ao diagnóstico que ela tanto quer, que ela tanto precisa, na verdade, né". Porque eu sempre falo assim, que o pior do que você ter uma doença é você ter e não saber o que você tem. Porque você não tem a oportunidade de tratar, né? Porque enquanto você não sabe o que você tem, não tem como, você fica só naquele achismo. E aí, seguimos. E aí eu comecei a fazer, né, outros exames para poder chegar ao diagnóstico. Enfim, cheguei no diagnóstico. Aí comecei outra luta, o tratamento. Porque o tratamento, ele é de alto custo. E aí fiquei aí 8 meses esperando para conseguir a medicação. E aí eu consegui a medicação ano passado, em abril. E aí comecei o tratamento. E aí, só glória. Eu falei, gente, eu nem imaginava que tinha como se sentir assim na vida, porque eu nunca tinha me sentido daquele jeito. E aí eu costumo até brincar, né? Eu falo que a alegria de pobre dura pouco. Oh, mulher. Eu fico fazendo graça de tudo.
Eu sou É bom que assim, você tá? leva, né, assim, não deixa, porque muitas pessoas, assim, quando tem, a perca e além, assim, desse diagnóstico, se abala, né, fica depressiva, e você não, você leva na brincadeira e mantém forte, firme, continua se cuidando, isso é muito bom. Sim, eu sempre procuro ver o lado bom das Uhum, coisas, né, e procuro sempre ver com otimismo, né, uhum, tipo assim, eu ficar brincando ou fazendo graça, às vezes falando uma piadinha aqui, uhum. fazendo outra piadinha ali, não diminui, né, todo o Sim, com processo, toda a dor, todo o certeza. sofrimento, mas eu acho que fica mais leve, eu acho que o negócio já é difícil. Uhum. Se a gente, né, colocar um negócio, assim, muito sério, além de não combinar comigo, Uhum. eu acho que acaba ficando mais difícil ainda o Uhum. processo, né. Aí, como eu estava falando, eu estava indo super bem, estava respondendo super bem ao tratamento. Só que aí, a medicação que eu uso só tem um fabricante no mundo, Meu e ela parou de Deus. ser exportada para o Brasil. Aí eu fiquei sem, tratamento de novo. E aí eu fiquei sem tratamento, eu voltei a evoluir novamente. E aí eu tentei, né, outra medicação que é indicada para a doença que eu tenho, e não tive bom efeito, né, não tive resposta. E aí, recentemente, eu fiz uma outra, né, coleta de medula para fazer biópsia, para poder investigar uma possível evolução para outra doença. E aí a gestação, no momento, ela tá em pause, né, tá contraindicada novamente. Eh, eu só vou ter indicação de uma nova gestação quando eu descobrir realmente, né, porque eu tenho sinais de Uhum. evolução, eu descobrir se realmente evoluiu e se tipo assim, fizer o tratamento correto e está estável, Uhum. porque a chance, né, de eu engravidar novamente e ter outra Hum. perca é muito grande. Então, assim, a médica não aconselha e, assim, eu vou fazer o que Não tiver ao meu acredito. alcance, o que Uhum. for, né, humanamente possível, para mim conseguir realizar esse sonho. Claro, né, que com Deus na frente e, assim, eu aprendi muito sobre isso, né, em todo esse processo, que é tudo sobre a vontade de Deus, que não Hum. adianta, né, a gente quer as coisas no centro da gente, a gente quer que as coisas, né, se desenrolem logo, Andem. mas é tudo no tempo de Deus. Uhum. E eu acredito. E eu acredito que esse é o combustível, não só meu, mas de toda Das mãe, né, mamães. toda tentante, é que a gente tem fé que a gente vai conseguir. E eu também tenho essa fé. Érica, e você falou que no início você usou bastante medicamento para evitar, né, anticoncepcional. Esse diagnóstico, os médicos, eles já te falaram, pode ter sido através do uso de muito medicamento? Porque o pessoal fala, né, que o uso de anticoncepcional, questão de trombose. Você acha que tem alguma possibilidade, algum médico já te falou ou não? Isso é genético? Como é que é? Não, na época, quando eu comecei a investigação, né, quando eu tive a trombose, a única coisa que eu usava, que poderia dizer assim: "Não, ela pode ter tido uma trombose", por conta disso, era o anticoncepcional, Uhum. porque eu não tinha nenhum fator de risco predisponente nem nada. Hum. Então, assim, os médicos, né, falaram para mim descontinuar por Uhum. conta porque era nítido que o meu risco trombótico é aumentado. Uhum. Só que a doença que eu tenho não tem nenhuma relação, assim, com o uso do anticoncepcional, Hum. porque é uma alteração genética e é na medula óssea, que é onde é produzida as células do sangue, né. A gente costuma falar que é a fábrica do Sim. sangue. Então, assim, não tem nenhuma ligação, do anticoncepcional que eu usava na época com a doença. É Tá. claro que, os médicos falam, né, que tem uma relação, pode Uhum. aumentar, né, o risco de trombose, quem faz o uso de Sim. anticoncepcional, mas seriam tromboses menos graves, digamos assim, que Uhum. seria embolia pulmonar, AVC, tromboses mais superficiais. Uhum. E essa que eu tive, eles falam que é sítio não usual, porque ela não é comum, e é num lugar mais, tipo assim, profundo do corpo, digamos assim. Uhum. Então, não tem nenhuma uma ligação.
é uma coisa genética no sentido de mutação genética, Hum. e não genética do sentido hereditário. Que eu não tenho Tá. nenhum caso na minha família de Uhum. ninguém que tenha nenhuma doença na medula óssea, nem que causa trombose, nenhuma coisa assim do tipo Uhum. do que eu tenho. É uma coisa, tipo assim, em algum momento da minha vida, eu tive alguma mutação genética que predispôs essa doença. É uma doença adquirida, mas também não se sabe quando. Só se sabe que eu fui premiada. Ô, mulher, ela leva bem assim mesmo, né? Mas não é um prêmio muito bom, É. mas fazer o quê, né? Uhum. Érica, e como é que você falou, né, que tem bastante fé, você tem bastante força também para lutar com as dores. Como que você cuida dessa saúde mental nesses dias difíceis, né? Até no momento que você teve, essa perca, como é que você faz para cuidar da sua saúde mental em relação a isso? Eu me Quem é apego com Deus. o melhor psicólogo, o É o melhor melhor psiquiatra. psicólogo. Deus É o é. que tem me sustentado, né? É o meu relacionamento com Deus, eu não tenho dúvida. Mas assim, a gente também faz umas terapias. É. E assim, eu falo que a saúde mental eu cuido, né, fazendo as coisas que eu Hum, gosto, né? Depois de um período, de um tempo pra cá, eu comecei a fazer terapia. E aí a terapia é um autocuidado, né, um sim. autoconhecimento. Então você na terapia você consegue não é lidar com os outros, eu falo que, pelo menos a minha experiência com Uhum, a terapia, né, eu aprendi a cuidar, lidar comigo mesma. Então hoje, né, eu melhorei bastante e eu atribuo isso às minhas escolhas no sentido uhum. de fazer as coisas mesmo que eu gosto. Porque se você chegasse em mim há um tempo atrás e falasse assim: Érica, o que que você gosta de fazer? Eu virava pra você e falava: "Não faço ideia". Porque a gente não tem esse hábito de se Sim. auto-observar, né, de esse autocuidado de pensar: "Meu Deus, mas será o que que eu gosto?". A gente, às vezes, pra gente falar do outro, tipo assim, do que o outro gosta, do que Gosta. o outro quer, a É gente, fácil. né, fala Uhum, super fácil. uhum. Agora, quando a gente precisa virar esse olhar pra gente falar da gente, do que a gente A gosta, dos gente tem nossos gostos e tal, a dificuldade. gente tem dificuldade. Então, eu aprendi a ter esse olhar. E eu Uhum. descobri que eu amo um pôr do sol, Hum. amo o nascer do sol. Eu falo que o meu hobby preferido hoje é subir o Limpão, Gente do 4 céu. horas da manhã, Ô, mulher, pois você é corajosa. para ver O pôr do s o sol nascer e o nascer e pôr do pôr do sol sol. também a gente vê. Geralmente, o sol se pôr, eu gosto de ver mais na Graciosa ali. O Limpão, eu vou mais de madrugada, né, que é para ver o sol nascer. Que eu: gente, acho que não tem experiência mais maravilhosa". E aí Deus é tão bom, eu falo assim, que mesmo apesar de tudo, eu não sou digna de reclamar, porque Deus cuida, assim, dos mínimos Hum. detalhes, de tudo. Porque até uma amiga cafezeira e subideira de morro, ela enviou para mim, a que topa tudo. A gente vai, pega nossas bolsinhas com os café, vai. E aí a gente tem esse momento lá de conexão com a natureza. Eu sinto, assim, muito Deus presente. Para mim, assim, é um momento que eu consigo realmente me conectar e falar: "Meu Deus, que incrível, obrigada por tudo", assim. E tipo assim, eu gosto de sair com as minhas amigas, gosto de entrar no carro e ficar dirigindo sozinha. E aí eu gosto muito de cantar. Aí eu fico escutando a minha música e cantando igual uma doida, tipo isso. Essas coisas, assim. E aí, assim, eu passei, né, não foi depois que eu tive, né, esse processo, eu já Uhum. frequentava a igreja, mas, de um tempo pra cá eu tenho frequentado muito mais, e é o que tem me sustentado. É isso. Érica, além da terapia, da fé, né, você também tem apoios familiares nessa caminhada? Porque, assim, as mamães tentantes, quando elas têm um diagnóstico que vai, até as percas também, eu falo a gente, porque quando eu descobri que eu tinha endometriose, que seria um pouco mais difícil para ter eu não tive perca, mas, assim, que era mais difícil ter uma gestação, a gente se isola, a gente não fala, não quer falar nossas dores, a gente sofre calada. E isso, às vezes, eu acho que a gente sofre mais, porque eu acho que a gente poderia compartilhar. O dia mesmo que eu compartilhei no Instagram, que eu
passei por isso 2 anos com esse medo de não ter, né, passar por esse momento de maternidade, eu vi quantas mamães também passa pelo mesmo momento e vive ali em silêncio, entendeu? E não tem apoio, às vezes, familiares, que é as pessoas que sabem, às vezes as pessoas julgam, e ficam aquela pergunta: "Quando que você vai ser mãe? Não sei o quê. Ah, mas tá passando da hora, anda logo, não sei o quê, fulano de tal já tem filhos". E a gente vai vivendo aquilo e vai ficando muito mal. Eu vivia isso e eu ficava e você tem um apoio dos seus familiares, do seu esposo? Como é que é, além da terapia? Sim, eu falo assim, que meu esposo é meu porto seguro. É. É o que tá ali comigo a todo momento, eh, que na verdade ele é a outra pessoa no mundo, a única, né, Uhum, que sabe exatamente a dor que eu tô sentindo, uhum, porque é uma dor compartilhada que a gente tem, né. E aí a gente tá ali diariamente, né, ele me apoia muito. É meu companheiro, eu falo assim que, meu Deus, Deus foi misericordioso até nisso, que ele me mandou um companheiro mesmo, que, assim, o que ele pode fazer por mim, ele faz, é uhum, compreensível e tudo mais. Eu também tenho, né, apoio dos meus pais. E, assim, sobre a questão de falar, eu não. Agora que eu estou começando uhum, a falar um pouco mais sobre essa minha jornada, né, de tentante, até a minha jornada mesmo, né, nessa luta aí que eu tenho pela saúde, que nem sempre foi uma coisa fácil para mim falar, nem sempre eu falei disso, né, principalmente nas redes hum, sociais e até para as outras pessoas mesmo. Porque é uma coisa muito complexa, né, para as pessoas entenderem, às vezes até para mim que sou bem desenrolada, assim, para uhum, entender, às vezes tem coisas que é bem complexo. E também pela questão do julgamento das uhum, pessoas, né, porque apesar da gente ter aquele lado de quando a gente está sozinha, a gente tem menos aquela chance de ter o acolhimento de outras pessoas que também podem passar pelo mesmo processo, a gente também não tem aquele risco de, passar pelo julgamento. uhum, Mas o porquê que eu escolhi de um tempo para cá, né, externalizar mais isso, falar mais sobre isso, porque estava um negócio, assim, meio incondizente, porque quando as pessoas olham para mim, elas não fala que eu tenho as coisas que eu tenho, né, e uhum, não são coisas visíveis. Eu costumo até comparar, assim, com quem tem problema hematológico, né, que são vários, uhum, mas é mais ou menos do mesmo jeito. Eu falo que é uma coisa muito solitária e sofrida, mas essa questão, assim, do julgamento, porque eu costumo até comparar com a questão da depressão, porque não é uma coisa que se vê. Você olha assim, eu tiro por mim. Quando uma pessoa vem ficar: "Nossa, nossa, meu Deus, mas é sério, hein?". Sabe quando? Quando as pessoas veem um hematoma em mim, que é aqueles roxos, né. uhum, E o hematoma é o menor dos meus problemas. Tipo assim, é o que menos me aflige, digamos assim. E aí é igual eu costumo comparar com a questão da depressão, porque também não se vê, né, a pessoa só costuma saber que a outra passa por aquilo quando ela fala. uhum, E aí, às vezes, não tem cara, né, a pessoa tipo assim, eu não tenho cara de doente, quem tem uhum, depressão não tem cara de doente, como se doença tivesse cara. sim, E aí, às vezes, acaba julgando. E aí, às vezes, eu quero assim, agora eu tô falando mais sobre isso, para as pessoas também verem que, tipo uhum, assim: "Ah, eu saio, vou lá, curto a minha vida, procuro, viver da melhor maneira possível", porque, tipo assim, eu estou lutando por isso, para viver. Aí tá, eu tô lutando para viver, aí eu vou ficar lá de braço cruzado, vendo a hum, vida passar e passar. eu não vou viver. Eu vou viver sim. Uhum. Aí aí, assim, as pessoas falam: "Não, mas a Erika não tem nada não, ela tá lá, ó, feliz, sorridente, tranquila", entendeu? Aí eu falei assim: "Ah, agora eu vou começar a falar um pouco mais sobre as lutas, né, Uhum, para as pessoas verem que as coisas também, né, são difíceis, não são só fáceis, e também, pra poder inspirar outras pessoas que podem passar, né, pelo mesmo processo". sim, sim. E E depois que eu comecei a fazer parte de um grupo que a gente tem no WhatsApp, que é de mães Hum, tentantes, assim,
foi muito acolhedor para mim. Uhum. É tanto que esse ano, o Dia das Mães, ele foi um pouco mais fácil, né? Porque assim, a gente compartilha ali diariamente, né, da mesma dor e dos mesmos desafios. Então, se tornou um pouco mais fácil. E depois que eu comecei a falar também no meu Instagram lá, pessoal, sobre essa luta, né, que eu Uhum. passo em relação ao sangue e tudo mais, eu conheci algumas pessoas que, tipo assim, que têm a mesma doença que eu tenho. Uhum. Recentemente eu conheci uma menina que teve o mesmo tipo de trombose que eu tive. E eu falei assim, gente, que máximo. A Não gente que nem se isola ali achando que é só você aí porque eu tipo assim, não que a gente sempre conversa, né, eu e Uhum. ela, eu falo assim: "Não que eu quero que outra pessoa tenha o que eu tenho, não, não é Uhum. isso, mas eu sei que tem". E é muito bom a gente poder Uhum. encontrar com essas pessoas, Hum. mesmo que virtualmente. Então você começa até você fica mais confortável, Uhum. porque você começa a pensar: "Gente, não é só eu que tenho isso não, eu não sou tão esquisita assim, Hum. tem alguém assim que é igual eu no mundo". Aí fica mais fácil, assim, a É. jornada. Eu estou gostando muito, assim, depois que eu comecei a Aham. compartilhar mais. Aí eu acho que isso aí é que nem você tá falando, tem outras mamães que estão ali te acompanhando, que são mamães tentantes também, que ficam aí, meu Deus, é só eu que passo por isso, né? E aí agora vendo seus testemunhos, eu tenho certeza assim que isso vai ajudar muito elas. E em nome de Jesus, o positivo, assim que você descobrir o diagnóstico, conseguir tratar o positivo, vai vir. E aí você ainda vai poder ir mostrar para as mulheres, para as mães tentantes, que você tratando, cuidando, o positivo vem e vai realizar. Que nem a Ana Olive, né? Que a gente tá no mesmo grupo, eu e a Erika, que ela mostrou todo o processo dela. É mamãe tentante, mamãe de anjo, e hoje, com todos os cuidados, com todos os tratamentos, está realizando o sonho aí de ser Tá mamãe. vivendo Tá o vivendo o milagre dela. milagre dela. E em nome de Jesus, aqui uns dias vai ser a Erika também, Com que fé vai em voltar Deus, aqui. recebo. Vai voltar aqui com a mamãe de um príncipe ou de uma princesa, ou de dois. Eu também acompanho uma mamãe no Instagram também, que eu sou apaixonada pela maternidade. E que Deus, assim, deu 2 milagres pra ela de uma vez só, que foi tão gratificante, é maravilhoso. E Deus é Deus. E você acha que meu marido não fala isso? Ó aí, tá vendo? Ele fala assim: a gente tá esperando esse tanto aí, mas quando vier a gente vai vir Pois dois". é, ó, minha filha, Deus vai mandar 2 Aí pra eu falo assim: "Eu não vou falar 'Deus me livre', eu vou dizer 'Senhor, eu sim, eu recebo'". recebo. É verdade? Porque às vezes a gente fala as coisas sem nem pensar, né. Eu falo: Uhum. "Senhor, não vou falar isso, eu vou Ai, falar: 'Eu recebo, e Senhor, Deus, se ele é for da tua vontade, eu maravilhoso, tô pronta'". as obras de Deus é incrível, assim, é maravilhoso. Eu vou dar um tempinho pra você tomar uma água, e aí eu quero que a produção agora, pra me te apresentar alguns parceiros do podcast, que acreditam aqui em nosso trabalho. Produção, diz pra gente que a Leite preparou aqui pra você, Erika, hoje. Gente, que Não sei se chique. você conhece a Lady Cake. Meu Nossa Deus! senhora. Olha só, gente. Isso aqui é uma novidade, tá? Que é o Regi Velvet, né? Gente, olha só que maravilha, Érica. A Lady, eu não sei se você conhece, ela trabalha com bolos, doces e salgados. Casamento aí, aniversário, já entre em contato e faça seu orçamento. O cardápio dela é maravilhoso, gente. Bolo de casamento, ela arrasa, Érica. E os precinhos super especial. Indicação de Joyce Torres, você ainda ganha aquele desconto maravilhoso. O lanchinho da tarde, viu? Agora eu vou falar aqui com os stories. Se você quer aquele lanchinho da tarde aí, para as crianças, para você mesmo ou no trabalho, já entre em contato e encomende salgadinho quentinho na hora. Lady Cake. Produção, a gente queria era, comer Degustar. não, degustar isso aqui que deve estar Eu maravilhoso. eu conheço das redes sociais de Joyce Torres, a Olha Lady, aí, tá vendo? mas vou conhecer hoje. E Pois já tenho certeza que vou virar fã, porque, meu Deus, mulher, tá ela um arrasa muito. perfume maravilhoso. E Produção, visualmente, já já a gente vai lá. Não, e ela mandou um salgado ali também, meu Deus, quentinho. Quando eu peguei lá. E aqui é muita comida, e comida boa. o Aqui, açaí. Érica, é o açaí do Duda, já conhece?
Ainda não. O Duda, ele aqui tem a O Duda eu pizzaria, conheço, conhece, a né? pizzaria, mas o açaí Isso. ainda não. Aí agora ele tá com açaí ali ao lado da feira, bem em frente ali, a Mara Maranata, como que é o nome daquela loja? Esqueci. É bem em frente Marian. Marian, em frente a Marian. Gente, ele arrasa demais. E todas as quinta-feira, ele faz uma promoção especial do quilo de açaí saindo por apenas R$ 34,99. Se você quiser, já. Delícia. Não, vou deixar pra depois. Olha, eu vou provar, gente. Eu vou passar Obrigada. essa figa pra vocês, ó. Hum. Produção tá geladinho. Maravilhoso. Corre aí, você que tá assistindo agora, e já peça o seu. Se você não quiser, tem lá, tá? Mas se você quiser, fica aí localizado ao lado da feira. Atendimento maravilhoso, geladinho, temos opções de sorvete também. Leva a produção, porque depois eu vou finalizar. Vamos lá agora. Deixa eu tomar uma água. Agora o Orla Park. Você já conhece, né? Sim. Já é Orla Park cliente. conheço, sou cliente. Gente, o Orla Park ele é um espaço para você curtir com seus familiares, amigos, para aquele almoço, aquele peixinho frito delicioso, quentinho, aquela porção de batata frita, nossa senhora, maravilha! E também aqueles drinks gelados. E deixa eu contar a novidade para vocês, que agora ao lado do quiosque temos um espaço para locação, que é o deck, para você fazer aniversários, já contratar o bolo, né, da Leide para o seu aniversário, fazer aquela festa linda, deliciosa. Já aproveita aniversário, confraternizações, casamento, é o lugar ideal, com aquela vista, apreciar aquela vista maravilhosa ali do lago e de Palmas. Aproveita e já segue o Instagram, porque vem muita novidade agora esse mês de junho, lá no Quiosque Orla Park. Ah, agora a gente precisa de uma internet estável pra gente assistir esse episódio. Pelo amor de Deus, gente, não vão passar raiva aí com a internet travando e perder esse episódio que tá muito especial. Corra e já garanta a melhor internet. Aquela que tem conexão estável, aquela que tem planos a partir de R$ 99,90, incluso câmera Wi-Fi. Olha, inclusive, temos aqui a nossa amiguinha, ó, que tá observando tudo na nossa gravação, que ela é a câmera 360. Com pacote a partir de R$ 139,90, você garante uma dessa aqui. E pacotes a partir de R$ 99,90, aquela simplesinha, mas também que você pode... ela também vê todo o movimento, ela tem... Como é que fala, gente? Agora eu esqueci o nome aqui. Que você pode... sensor. Isso, obrigada, produção. Tem sensor. Então, aproveita. A internet conecta você ao mundo. Netmax. Agora, produção, eu queria que você colocasse aquela imagem pra gente. A gente tem um momento aqui nostálgico. E aí, a gente queria saber quem é essa pessoa, o que ela significa pra você. Conta um pouquinho pra gente, Érica. Esse daí é o Reginaldo, meu esposo. Já quero um vinho, um É momento bem... é o meu companheiro, que eu estava falando pra vocês. Essa foto aí foi no dia do nosso aniversário de casamento desse ano. Ai, fazem 17 anos. Sim. Aí a gente foi comemorar, e aí a gente estava tomando um vinhozinho, porque agora a gente tá romântico nesse nível. Ai, que chique, arrasou! Mas é aquilo que eu disse, é meu Isso. porto seguro, é o meu companheiro, é o que tá ali todos os dias. Eu falo que eu nem sei o que seria da minha vida se não fosse ele, né? E eu até costumo brincar, que eu falo que a gente tem uma conexão tão forte, assim, que eu falo, ele fica ruim quando eu tô ruim e eu fico ruim por ele estar ruim, entendeu? Se ele tá sentindo muito, eu também tô sentindo, se eu tô sentindo, ele também sente. E aí, é isso. Acho que eu não tenho muitas palavras pra falar não, gente. Érica, agora eu queria que você deixasse uma mensagem para as mamães tentantes que estão passando aí por um momento, né, achando, desacreditando, estão sem fé. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e falasse um pouquinho para elas, deixar esse recado. Eu acho que o recado é a gente
nunca desistir, né, porque eu acho que Deus não coloca nenhum sonho no nosso coração que Ele não vá realizá-lo. Mas a gente tem que entender que não é no nosso tempo, né, é no tempo dele. E eu acho que o melhor, assim, é se fortalecer em Deus, né, independente, né, da sua religião. Eu acho que não tem suporte, apoio melhor para esse momento do que a gente, né, fundamentar, todo esse processo, toda essa luta em Deus. E eu sei, assim, que no momento certo, no tempo dele, a gente vai conseguir realizar o nosso sonho da maternidade. Eu vou conseguir o meu, você também vai conseguir o seu. Sim. Érica, a gente tem aqui um bate-bola. Eu te pergunto e a primeira palavra que vir na sua mente, você pode me responder. Vamos lá? Vamos. Um desejo para 2025. Que já estamos aí na metade, né, quase. Mas O ainda meu aqui. maior desejo é o para 2025 é que eu consiga ter, né, um novo diagnóstico e um tratamento eficaz para mim ficar bem. Uma música que te inspira. Que ela falou, gente, que ela é cantora, ela canta no carro, então ela tem várias músicas que inspiram ela. Assim, eu acho que a música que mais, assim, eu geralmente escuto e que mais me dá força, e eu acho que tem muito a ver comigo e com tudo que eu vivo e que eu acredito, é espera aí, deixa eu pensar. Pode ficar à vontade. Deixa eu pensar que agora deu branco. É Tudo é Possível, a música da Possível. da Bruna Carla, Aham. né, porque ela fala muito disso, né, da gente acreditar em Deus, que para Ele nada é possível, mesmo que todas as circunstâncias, tudo diz que não, mas, para Deus nada é impossível. Uma frase que te representa hoje. Hum, eu não sei formular Uhum. basicamente uma frase, mas eu acredito muito, assim, que a gente, por exemplo, eu estou aqui lutando para viver, então é mais plausível que eu viva, né. Então, eu acho que é viver, eu acho que não é nenhuma frase, Frase eu acho mesmo, que é uma palavra. palavra. É lutar pela vida Vida. e viver, né, a vida que eu estou lutando por ela. Um autocuidado que não abre mão. Hum, a minha cafeterapia. Hum. O café com as amigas, não abro mão. Um conselho que daria pra Érica do passado. Eu acho que investir mais no autoconhecimento e no autocuidado, se priorizar. Acho que é o conselho que eu daria para minha Érica do passado, que a Érica de hoje está colocando muito em prática isso. Érica, você quer deixar mais algum recado? Quer falar também, se você quiser falar um pouquinho do seu vi aqui que ela tá muito essa mão dela deve todinha ela jogando pra ali. Se você É, quiser, fique à a vontade. propaganda proposital, intencional proposital. Eu quero convidar as pessoas, né, a conhecerem a minha loja, a da Érica Semijoias. Eu trabalho com semijoias maravilhosas. E a seguirem também o meu perfil pessoal, né, que eu estou compartilhando lá um pouquinho Isso. mais sobre esse processo, né. E é isso. Eu tenho uma loja online e eu tenho o site, né, a gente entrega para todo o Brasil. A gente também, né, faz entrega aqui no Luzimães e convido todas a conhecerem. E eu quero dar até um spoiler, Sim. porque a gente tem a loja online, mas esse ano a gente Tá vindo está aí. com planos maiores para a da Érica. Eu ainda não posso falar muito,
Mas Eita, sigam que gente, já vocês vão sigam lá pra descobrir vocês já os poder próximos ficar. capítulos dessa história. Não, e eu estou apaixonada, gente. Como que fala? Riviera. Riviera, gente, tá muito lindo, perfeito. Eu já acho que eu vou sair daqui e vou fazendo dívidas. Porque a blogueira é assim, vocês sabem, né? E ela ama acessórios. Quem é que não ama, né, gente? A gente, com acessório, é a cereja do bolo, a gente já fica Né? iluminada. Eu costumo até falar com as minhas seguidoras, né, que eu chamo elas de amigas, que a gente tem um relacionamento, assim, de amiga para amiga. E aí eu falo que a gente tem que investir no look iluminado de É. todos os dias e a gente tem que se iluminar para a vida, não é só quando vai sair, só quando tem um evento, não. Viver é um evento, então a gente já tem que ir iluminada. E falando iluminada, a gente olhando pra você assim, um ser de luz iluminada, a gente, que nem você falou no início, a gente nem sabe o que tá, tantas dores, tudo que você já passou. Quero te desejar muita sorte, tá? Que Deus te abençoe, te ilumine, e que essa gestação, que eu Amém. tenho certeza que Deus, assim, está preparando algo grandioso pra você, e que você vai ser futuramente, bem próximo, uma mamãe maravilhosa, e que você possa ter muita saúde também, sabedoria. E muito obrigada por você compartilhar um pouquinho, que eu sei que, assim, é algo que não é fácil, né, para você vir aqui e trazer pra gente, é algo, como você falou, é uma dor que você tem aí, tanto do seu problema de saúde, quanto também, de ser mamãe de anjo. E eu quero que você se sinta abraçada por mim, por toda a minha equipe, e que o Senhor te abençoe a sua vida. E muito obrigada mesmo por você vir aqui compartilhar um pouquinho dessa história maravilhosa. Amém. E eu também quero agradecer muito a você, a toda a produção, que eu me senti muito acolhida. E no dia que você mandou mensagem me Uhum. convidando para estar aqui, eu pensei, meu Deus, eu fiquei em choque, assim, eu falei, A gente, sua história é eu linda, falei assim, maravilhosa. gente, de uma sensibilidade, assim, sem Uhum, igual, porque geralmente, né, no mês das mães é voltado muito a uhum, olhar para todos os tipos de mães, uhum, né? A mãe atípica, a mãe empreendedora, a mãe, né, todo o hum. tipo, mas as mães tentantes e a mãe de anjo geralmente não É tem esse verdade. olhar acolhedor. Eu achei de uma sensibilidade, assim, de um acolhimento, não só para mim, mas eu tenho certeza que outras mães que vão assistir, né, mães de Vão ser anjos tocadas, tentantes, muitas mulheres. vão sentir também Uhum. esse acolhimento. Eu Ai, agradeço demais e vocês estão de parabéns pela ideia e pela uhum. iniciativa. Ai, que bom que você gostou. E fique à vontade, se você quiser compartilhar com a gente, e depois quer vir aqui contar a história, eu tenho certeza, a gente vai receber a Érica aqui, em nome de Jesus, ela contando pra gente. Ela já vai vir com o bebê, a gente vai ter que, com a produção, tá ali, dois, tá, gente? Com a produção ali, tendo que ajudar ela, e ela aqui contando pra gente. Érica, todo sucesso do mundo pra você, tá bom? Obrigada. E que Deus te proteja e te ilumine Amém, e nós continue essa todos. pessoa iluminada, esse ser maravilhoso que é você, tá bom? Amém, obrigada, nós Vamos todos. brindar o sucesso, a sua saúde. Muito obrigada, gente. Quero deixar para vocês aqui, não se esqueça de seguir o Instagram da Erika, tá? Já conferir as novidades aí, como ela deu esse spoiler. Já segue também o Papo Cast com Joyce Torres. Se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. Porque, inclusive, esse é o terceiro. Ainda temos o quarto episódio, uma mamãe maravilhosa também, que vai vir aqui contar a sua história. Um beijo, um abraço, fique com Deus e um abraço, sintam abraçadas mamães tentantes, a mamães de anjos e que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que em nome de Jesus vocês vão realizar os sonhos de mamães. Tchau, tchau.